aleluia, aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Pois para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda a parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Podem se sentar um instante. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, a liturgia deste sexto domingo do tempo comum, ela traz uma aparente contradição. E essa contradição, entre aspas, ela pode ser percebida quando comparamos a leitura do livro do Levítico com o Evangelho de hoje. Na primeira leitura, nós vemos Deus ordenando a Moisés e a Arão que, quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção, mancha branca, com aparência de lepra, esta pessoa, em outras palavras, seja condenada. Condenada ao isolamento, condenada a, de maneira física, portar-se mal diante da sociedade, cabelo bagunçado, barba por fazer, roupas rasgadas. E essa pessoa condenada por Deus no Antigo Testamento, ela não é curada. Então, primeira face que nós vemos, um Deus que condena e não cura. Mas aí a gente olha para o Evangelho, e aqui no Evangelho nós vemos Jesus, que é Deus, então o mesmo Deus do Antigo Testamento, que faz exatamente o movimento contrário. Um leproso chega até ele nessas condições, todo desordenado, e ali Jesus, primeiro, escuta o que ele tem para dizer, e ele não diz impuro, ele faz uma súplica: se queres, podes curar-me. Escuta aquela pessoa, depois, como se não bastasse, move-se de compaixão, ou deixa-se mover em compaixão, se coloca no lugar daquela pessoa, sofre com ele, sente por ele. Imagina, ser rejeitada deve ser muito ruim, né? Quem já foi rejeitado alguma vez na vida, talvez por um namorado, uma namorada, né? Por alguma circunstância, é doído, né? É doído ser rejeitado.
Então Jesus se coloca na pele daquele homem, sofre com ele, a compaixão é isso. Meu Deus. Pois o Padre William vai brigar comigo, né? Quebrando os trem dele aqui. Jesus se coloca no movimento lá de sentir com aquele homem, depois toca ele, e um leproso, ele não podia ser tocado em hipótese alguma, e por fim diz, eu quero, fica curado. Então, a imagem do Deus do Novo Testamento é um Deus que cura e não condena. Então, primeira leitura, um Deus que condena e não cura. Segunda, Evangelho, um Deus que cura e não condena. E essa contradição, como que ela chega para nós? Será que Deus muda de ideia de uma hora para outra com o passar do tempo? Será que Deus fica mais brando? No Antigo Testamento ele era muito rígido, agora no Novo Testamento ele é mais humano, mais humanizado. Será que realmente é isso? Não, não é isso. Nós contemplamos a maneira como ao qual Deus se porta diante do pecado e a maneira com a qual o mesmo Deus se porta diante do pecador. A lepra prefigurada nestas leituras, ela diz respeito da condição humana de pecado. Então, a lepra é prefigura do pecado e o leproso, ele é prefigura do pecador. E na primeira leitura, nós vemos como que Deus se porta diante do pecado da humanidade. O pecado, ele precisa ser condenado. O pecado ofende o amor extremamente generoso de Deus por cada um de nós. Quando nós pecamos, nós viramos as costas para Deus. Quando o homem peca, ele morre. A sua alma está morta por causa do pecado. E o homem morto não é capaz de glorificar a Deus. Existe um santo da igreja, um padre da igreja, chamado Santo Irineu de Leão. E dentre os seus escritos, ele dizia de maneira belíssima, a glória de Deus é o homem vivo. Quando a nossa alma ela é alcançada pelo pecado, ela se torna morta. E mortos não podemos glorificar, bendizer, louvar a Deus. Por isso que Deus se ira contra o pecado. Por isso que as prescrições, elas parecem um tanto duras, mas não diz respeito às pessoas concretas, mas à maneira com a qual o povo de Deus deve se portar diante do pecado. E o pecado não pode ter vez na nossa vida. O pecado é uma ofensa grave a Deus. Se nós nos acostumamos com uma vida de pecado, é a mesma coisa dizer que nós nos acostumamos a estar longe de Deus. Porque estamos mortos. E é preciso ter essa repulsa, essa desordem da nossa vida interior causada pelo pecado. Ela é uma desordem em nível físico. Existem pessoas que estão sofrendo doenças terríveis por causa de pecados. Ah, padre, toda a doença que eu tenho é fruto do pecado? Não. Mas o pecado pode sim gerar doenças no próprio corpo. A gente pode padecer, por exemplo, por falta de perdão. Guardar mágoa, guardar ódio, guardar rancor de alguém, isso pode chegar num nível tão extremo que o corpo pode padecer disso. Coluna, tantas outras realidades. O pecado é uma desordem em nível moral, certamente. Por quê? Porque nós somos, como cristãos, convidados a traduzir na nossa vida cotidiana a experiência do amor concreto a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. E esses 2 mandamentos se desdobram nos 10 mandamentos da lei de Deus, que são preceitos de ordem moral, de bom comportamento diante de Deus. Cada não dos 10 mandamentos é um sim ao amor recebido e multiplicado na nossa vida cristã. E quando alguém não vive, quando nós não vivemos, o padre precisa se incluir também, nós viramos as costas para o amor e ficamos pessoas desordenadas em nível moral. E é triste andar por aí desordenado, Por exemplo, nós viemos para a missa hoje, nós tivemos o cuidado de tomar um banho, cuidado de passar desodorante, perfume, escolher uma roupa
boa para estar na presença do Senhor, nós não viemos de qualquer jeito. Né? Nós não viemos de qualquer jeito. Por quê? Porque estamos diante daquele que merece também, em nível, né, externo, o nosso louvor e a nossa adoração. Né? Mas a alma também precisa estar ordenada. O pecado é uma desordem em nível espiritual. Né? Fora da graça de Deus, nós não podemos ser santos. E a graça santificante, que é aquela graça, aquela transformação atual, habitual de Deus em nós, da nossa vida, do nosso entendimento, do nosso amor, ela só é perdida com o pecado. O homem não pode ser quem ele criou para ser em estado de pecado. Quem ele foi criado para ser. E diante do pecado, a nossa melhor maneira de repulsá-lo é, sobretudo, examinando bem a nossa consciência. Para a confissão, dentro dos 10 mandamentos, né? Estamos chegando aí no tempo da quaresma. O tempo da quaresma é um grande retiro, onde nós voltamos para a nossa vida e vamos examinar de maneira mais concreta as nossas falhas, os nossos pecados, os 10 mandamentos, e nos apresentar diante do sacerdote, fazer uma boa confissão. Mas, sobretudo, um exame diário da nossa vida. A todo tempo, nós precisamos nos examinar para saber, eu tenho caminhado no caminho de Deus, eu tenho com a minha vida oferecido ao pecado uma repulsa e não um apego? Examinar a consciência, por exemplo, nós, sacerdotes, os consagrados, os missionários, rezamos a oração da liturgia das horas. E a liturgia das horas tem uma oração no fim do dia que se chama completas. E esta oração, ela é prevista um pequeno exame de consciência. Só que exame de consciência é tesouro da igreja, então é para todos nós, não só para os padres. E nesse exame da consciência noturno, se examinar de 3 formas nas atitudes. O que eu fiz bem ao longo desse dia de hoje? Pensar um pouquinho, né? As coisas boas que foram feitas. E pelo bem feito, louvar e agradecer a Deus. Depois, segundo pensamento, o que foi mal feito ao longo desse dia de hoje? O que não agradou a Deus? E aí pensar, o que no meu dia foi mal feito? Diante do mal feito, suplicar o perdão e a misericórdia de Deus. E a terceira atitude, né? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu fiz? Fiz, mas poderia ter me dedicado mais, poderia ter colocado mais amor. E aí pensar, né, nessas realidades e ao final dizer, como posso fazer melhor amanhã? Propósitos concretos de mudança. É assim que nós damos voz a essa primeira leitura e com a nossa vida fazemos o que Deus faz com o pecado, condenamos. Esse é o primeiro rosto de Deus. Deus que rejeita o pecado. E o segundo, que nós contemplamos no Evangelho de hoje, é esse Deus que acolhe o pecador. É tão bonito ver que Jesus, ele se coloca na vida, na nossa vida, sofre conosco, sofre as nossas dores, não nos joga fora, né? Tem uma historinha que fala que certa vez uma mãe estava muito cansada e ela tinha vários filhos. E ela foi dar banho no último filho, ela estava tão cansada, mas tão cansada, que ela deu banho na criança, mas na hora de jogar a água fora, jogou a criança junto. Né? Deus não faz isso conosco. Nessa imagem da banheira e da mãe que dá banho nos filhos, é como se a água lavasse toda a sujeira, e no final Deus pega o pecador no colo e joga aquela água fora suja do pecado. É assim que Deus faz conosco. Deus não nos rejeita. Deus não nos joga fora. E é consolador nós pensarmos sobre essa verdade. Deus não me rejeita. Deus me acolhe no seu amor, independente de como eu esteja. Ele não quer que eu permaneça se estou em estado de pecado. Mas Ele não me joga fora por isso. E essa certeza do amor de Deus que me alcança, né, que devolve a minha vida. É tão bonito os símbolos. Jesus toca aquele homem leproso e ele fica curado. Quando nós nos aproximamos da confissão sacramental e o sacerdote levanta a mão para nos absolver,
É exatamente o mesmo gesto. Mas o padre não toca a minha cabeça, na pandemia piorou. Mas não tem que tocar, ele tem que tocar a sua alma. E esse gesto de mãos levantadas é a mão de Deus, misericordiosa, que toca a nossa alma, que cura as nossas feridas, que liberta o nosso coração do mal, que nos acolhe no seu colo sagrado. O símbolo é maravilhoso e Jesus nos acolhe através do sacramento da misericórdia, não nos rejeita, não nos rejeita. Teria motivos para nos rejeitar? Muitos. Se a gente for pensar o mal que foi feito já ao longo de toda a nossa vida, a gente poderia dizer, Senhor, eu acho que o Senhor pode me jogar fora, né? Eu dei muitos motivos para o Senhor me jogar fora, mas Deus não faz isso. Porque a própria palavra diz, e coloca essas palavras na boca de Jesus, eu não quero a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida. A graça de Deus restitui a vida da nossa alma que o pecado roubou. E o homem vivo, como nós falávamos, pode render a Deus o louvor que ele merece, glorificá-lo da forma que ele deseja, né, com todo o esforço do nosso coração. Então, separados pelo próprio Deus da nossa condição de pecado e reinseridos dentro do seio comunitário, né, Jesus diz para aquele homem ir apresentar-se ao sacerdote, né? O pecador alcançado pela graça de Deus, ele pode, como comunidade, render a Deus o louvor que ele merece. Mas São Paulo, ele dá o tom, na segunda leitura que nós escutamos, dessa nossa volta a partir da graça de Deus. A imitarmos Cristo como ele imitou. E o que o Senhor fez? Em tudo dava glória a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amanhã começa um dia, né? Acho que nós estamos em feriado ainda, né? Eu estou morando na chácara, estou meio perdido, porque lá tem trabalho o tempo todo, então nem sei que dia que é feriado não, mas acho que alguns vão emendar, né, o feriado de carnaval e tudo mais, mas depois que passarem esses feriados, nós voltamos para a nossa vida cotidiana, para o nosso comer e beber diário. E ali é preciso dar glória a Deus. É preciso viver como autêntico cristão. É preciso, como o Senhor, procurar não o próprio benefício. Né? Domingo passado, aqui nessa igreja, nós falávamos da necessidade que nós temos de amar. E hoje São Paulo dá o tom. Ele fala de um amor que é abnegado e benevolente. O que é um amor abnegado? É um amor que se esquece de si. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo. Isso é abnegação. É colocar sempre o outro em primeiro lugar. Depois, um amor que seja benevolente. Benevolência é querer o bem do outro, é querer a salvação do outro. São Paulo fala isso. Mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Alcançados pela graça e pelo amor misericordioso de Deus, na nossa vida cotidiana, precisamos amar de maneira sincera, de maneira abnegada, de maneira benevolente. E a melhor forma de começar isso é com aquela pessoa que está ao meu lado. É minha mãe, meu pai, meus filhos, meus irmãos, meu namorado, minha namorada, meu noivo, pessoa que trabalha comigo, que estuda comigo. É o melhor caminho para nós exercitarmos essa graça e sermos imitadores de Cristo. O que é a cruz? Senão a suma experiência de abnegação e de benevolência, de generosidade, de doação. Que nós saibamos imitar a Cristo, olhar para Ele e deixar que Ele norteie e guie e conduza a nossa vida até o Pai, que nos espera de braços abertos, com seu amor misericordioso, para nos colocar no colo e acabar com todo o sofrimento, com toda a dor, com toda a lágrima. Que o Espírito Santo também nos conduza nesse processo bonito de santificação que parte de onde nós estamos, né? Deixemos o Espírito trabalhar em nós ao longo dessa semana, nos conduzindo, estejamos atentos às suas inspirações, aquilo que Ele coloca
no nosso coração de bem que deve ser feito e, sobretudo, não perdermos tempo, né? Façamos o bem enquanto é tempo, vai dizer o santo. Porque, como diz São João da Cruz, ao entardecer da vida, nós seremos examinados pelo amor. O amor vai ser o critério diante de Deus. A intensidade, a generosidade, a sinceridade com a qual nós amamos é o que vai pesar na hora do nosso julgamento final. Oxalá nós estejamos prontos para encontrarmos com o Senhor com o nosso coração cheio, com as nossas mãos cheias de boas obras e de amor colocado na vida dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé, professemos juntos a nossa fé.